Estamos no ar com o nosso boletim de comentário aí do mercado. A gente olha para o que aconteceu lá em Chicago, a gente percebe que houve uma evolução bastante significativa dos preços. A soja, por exemplo, subiu de 17 até 20 pontos nos principais vencimentos. O milho também da mesma forma teve uma alta bastante importante de 12 a 15, quase 16 pontos nos principais vencimentos. Ambos influenciados aí pelo relatório de área plantada nos Estados Unidos. Teve também o relatório de estoque, né, de estoque físico, divulgado hoje também, mas esse relatório ele não teve tanta importância, principalmente na formação de preços, em comparação aí com o que foi dito sobre o plantio lá nos Estados Unidos, a área plantada. Para comentar o dia de hoje, principalmente essa movimentação lá na Bolsa de Chicago e saber o que pode acontecer daqui para frente com essas informações nas mãos, a gente convidou o Eduardo Vanin, lá da Agriinvest. O Vanin já está aqui com a gente pelo Skype. Seja bem-vindo, viu, Vanin? Obrigado pela participação. O relatório te surpreendeu de alguma forma? Como é que você analisa aí os números, Eduardo? Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. Surpreendeu principalmente para o milho. Então, o milho acabou surpreendendo bastante, uma área bem menor do que o mercado esperava, menor, inclusive, em relação à menor das estimativas. E isso trouxe uma combinação explosiva, porque hoje os fundos estão muito vendidos no milho. E aí trouxe essa forte alta para o milho, ali na máxima do dia, uma alta de mais de 4%. E acabou puxando a soja na carona também, porque a área não veio tão grande quanto o mercado esperava. Veio maior do que a primeira leitura, feita em março, na intenção de plantio junto ao produtor, que era 83,5 milhões de acres, veio 83,8, então um pouquinho maior. Agora para o milho, de 97 milhões de acres, veio 92, realmente um baita tombo. E aí surpreendeu o mercado, principalmente pelo lado do milho. Mas o que pode acontecer agora, a partir de agora, Eduardo, com essas informações na mão? Isso muda de alguma forma o cenário de oferta dos grãos, complica a situação, dá força para preços? Qual que é a sua análise? Olha, o momento agora, então a gente tem essa combinação que posso dizer que é explosiva, principalmente para o milho, onde nós temos um mês de julho mais quente, mais seco, que é mais delicado para o milho nesse momento, já pega a fase aí de pendoamento. Ontem nós vimos o relatório de evolução das lavouras americanas e já começa a ter pendoamento aí nas lavouras, 4%. Então, o mês de julho é importante mais para o milho do que para a soja. Soja um pouquinho mais para frente, lá em agosto. Então, pega o mês de julho mais quente, mais seco, junto com uma posição que na semana passada chegou a bater recorde, quase bateu recorde vendida por parte dos fundos no milho. Chegou a 315 mil contratos vendidos. O recorde foi o ano passado em 322 mil. E agora com essa baita redução na área do milho. Então os fundos ainda podem continuar revertendo sua posição, que é ainda bastante vendida, e isso pode dar força para o milho e para a soja na carona. Tá? Então, de curto prazo, dá uma sustentação aí para os preços. E o que você achou dos números em si? Eles estão corretos, estão bem analisados, está dentro da expectativa, do mercado não, mas dentro de uma normalidade do mercado, Eduardo? Olha, eu chamo a atenção no seguinte, para a soja, que é o tema que nós estamos conversando, a área ela veio muito perto do que a gente já tinha de número, 83,8 milhões de acres, mas cabe uma revisão, com certeza vai vir agora nesse relatório de julho, relatório de oferta e demanda do SDA, vai vir uma revisão para cima na produtividade. Lembrando que o SDA usa 49,8 bushels por acre de projeção de produtividade, então já para agora, para julho, ele vai revisar para cima, porque o clima americano, até agora, o plantio foi ideal, na janela ideal, tanto milho quanto soja. Além disso, o clima até agora muito bom. Com isso, as condições das lavouras, tanto milho quanto soja, estão muito bem, estão acima de 70%, condições boas, excelentes. Então, tudo mostra que o SDA vai revisar para cima já em julho, quem sabe também em agosto, em setembro e outubro, revisar para cima a produtividade da soja americana. Então, do lado da oferta, essa é a primeira peça, a área que cresceu um pouquinho. E a segunda peça, o segundo detalhe,
vem aí do lado da produtividade que a gente vai conhecer agora no mês de julho. Então ainda não está definido o cenário americano, não. Você está dizendo que, mesmo que a área não tenha um acréscimo tão substancial como se previa inicialmente, a produtividade pode compensar, pode elevar essa oferta lá nos Estados Unidos. Isso é negativo para os preços, então, Eduardo? Sim, o produtor americano tem que ficar bem atento aí para fazer o travamento do bushel em um momento propício, porque, claro, todo ano a gente sabe como é que é a sazonalidade, agora a gente está num período que é um período de especulação e alguns ingredientes já começam a aparecer do lado do clima, que é o calor e a redução do volume de chuvas. Então, daqui a pouco, é claro, vai começar, né, a se precificar a entrada da safra americana, que deve ser maior do que os números hoje apontam. Então, do lado da oferta, vai ser maior, e isso pode pressionar, no momento certo, deve pressionar as cotações em Chicago. Diante dessa nova realidade, qual é o número que vocês trabalham aí na Agriinvest? De estoque final americano? Ou em produção, ou enfim, o que for mais fácil. Olha, estoque final, vamos falar que é o número final e é o que interessa para o mercado. O estoque final americano de soja hoje é precificado hoje está estimado em 10,7 milhões de toneladas. Uma queda boa em relação à temporada essa que acaba agora final de agosto, onde o estoque ele se aproxima de 16 milhões. Então cairia de 16 milhões final dessa temporada 19 e 20 para abaixo de 11 milhões para a temporada 2021. Porém, como eu falei, deve ter revisão na produtividade para cima. Agora, esse tiquinho de revisão na área também para cima, de 300 mil acres. E também eu acredito que para frente vamos ter uma revisão para menos da demanda, então para baixo. Então, a demanda americana vai ser menor para a soja. Por quê? Porque a China já está muito coberta com a soja brasileira até setembro. Precisa comprar soja americana? Sim. Para outubro, novembro, dezembro e janeiro. Que volume deve ser esse? Ela já comprou um tanto. Comprou aí, se aproxima agora de 5 milhões de toneladas a posição da China nos Estados Unidos. Então, soja no nome da China. E tem um pedaço que ela vai rolar ainda dessa safra velha para nova. Então, algo perto de 9 milhões ela tem nos Estados Unidos. Então, ela precisa comprar ainda uns 20 milhões de toneladas. 20, 22, sendo do lado otimista. E aí, então, ela cobriria a demanda dela nos Estados Unidos até a entrada da safra brasileira, onde ela já tem também um bom volume já comprado, de 15 milhões de toneladas a 18 milhões, mais ou menos. Então, esse 20 a 22 milhões aí é menos do que se imaginava ou que se esperava? Sim, o USDA hoje está prevendo quase 56 milhões de exportação total. Então, a China, normalmente, quando a gente olha a safra americana, numa safra normal, sem guerra comercial e esse tipo de coisa, a China ela corresponde pelo menos aí a uns 70% das exportações americanas. Então, os outros compradores que não a China teriam que comprar um grande volume para daí chegar nos 56 milhões. Isso não vai acontecer, porque a gente vai ter aqui uma safra no Brasil, a área deve crescer, e imaginando um clima normal, aí nós teríamos uma produção no Brasil potencialmente perto entre 128 até 130 milhões de toneladas. Então, novamente, o Brasil seria imbatível em termos de preço comparado à soja americana a partir já aí de março para frente. Aí fecharia a janela de exportação americana. E aí, Chicago, aí assim a gente não teria esse número se materializando do USDA de 56 milhões de exportação. Por que essa preferência pela soja brasileira, Eduardo? Lembrando, né, que a China já comprou bastante do Brasil, você disse que ela precisaria ainda comprar de 20 a 22 milhões de toneladas dos Estados Unidos, abaixo da expectativa, inclusive, do mercado, e hoje, inclusive, já teve negócios para a safra nova brasileira, né, para o ano que vem. E China, imagino, deve ter participado bastante aí dessa venda de hoje. Olha, Alexander, você fez a pergunta, mas já respondeu. Tá? O porquê da preferência para a soja brasileira? Não é muito a preferência, mas é o apetite da venda, o que a gente chama de farm selling, é o movimento de venda do interior, do produtor. Enquanto o americano não está vendendo, o Brasil está vendendo. E aí você vai preenchendo
esse canal de exportação. Então a China está lá esperando ofertas, né? Como o maior comprador, ela está esperando as ofertas. Independente se essa oferta vem do Brasil ou dos Estados Unidos, ela tem que vir dentro de um parâmetro de mercado, dentro de uma oferta de mercado competitiva. E o Brasil hoje ele consegue ser muito competitivo a partir de março, onde os Estados Unidos não conseguem. E aí a gente tem isso, o gatilho, o início disso aí tudo é por parte do produtor. Como você falou, hoje rodou bem a safra nova brasileira, estimamos aí alguma coisa perto de 600, 700 mil toneladas, com esse rally de Chicago e do câmbio, e aí então o Brasil vai preenchendo esse canal de exportação. Por isso que nós aí conseguimos ser, nesse momento, mais competitivos em relação aos Estados Unidos. Pela vontade de vender, por querer participar do mercado. Exatamente. Aí é uma questão basicamente de câmbio. O câmbio alto aqui nos favorece. E aí é uma relação inversa, né? Quanto mais alto o câmbio, maior, né? Mais baixo é o nosso prêmio na exportação e maior é a nossa competitividade. Então acaba que o produtor americano ele não tem essa vantagem porque né, o produtor americano é o próprio dólar. Então não tem como se favorecer desse momento. E a gente falou da disponibilidade de vender a safra 21, mas já tem negócio acontecendo para a safra 22, inclusive, né, Eduardo? Sim, o fertilizante está muito bom, né, está numa relação de troca muito boa quando a gente olha em reais. Então, o produtor brasileiro já fazendo as trocas, principalmente fertilizantes, lá para 2022. Aí, é claro, é soja que troca de mãos. O produtor vai fazer a troca, a revenda repassa isso aí para uma trading, e a trading fica com essa posição até que tenha uma demanda final. Então, realmente, o produtor aproveitando 21 e 22 também. 22 já tem um percentual expressivo aí de negociação? Difícil esse número, mas eu diria que temos aí alguma coisa perto aí já de 10%. De 8 a 10%. Antes de se plantar a safra 20, os negócios para a safra 22 já tem aí 2 dígitos de negociação, então. Andamento bom, né? Perto disso, exatamente. Perto disso. O câmbio, né, fazendo o trabalho de trazer o produtor brasileiro para a venda. É por isso que o Brasil vai tomando cada vez mais esse mercado internacional da soja e deixando pouco espaço para o produtor americano. É por isso que daí a gente tem que ficar atento a Chicago, porque nesse momento, né, nesse cenário, é a variável mais fraca. O Neto de Goiânia pergunta se dá para afirmar que é impossível ter uma queda nos preços no Brasil a essa altura do campeonato, Eduardo. Não, impossível não, né? Ele falou isso, impossível? Não, ele pergunta Se é impossível. se pode-se afirmar hoje que seria praticamente impossível ter uma ligeira queda nos preços do Brasil? Não, Neto, não dá para falar isso. Vamos lá, o preço em dólar por tonelada no mercado internacional ele está muito perto do piso. O piso aí nos últimos 10 anos gira em torno de $350 por tonelada. E não tem ficado muito longe disso. Então quem planta em dólares está sofrendo muito. Se o Neto perguntar lá para o camarada dele, o produtor no Mato Grosso, que precisa vender uma parte da safra em dólares por saca, ele vai chorar as pitangas. Então o produtor vai falar que está muito ruim. Por quê? O preço em dólar está muito baixo. Então o que está fazendo diferença? É o câmbio. E o câmbio, o Neto sabe muito bem, talvez melhor do que eu, que o câmbio aí é difícil prever, tá? É a conta mais, a variável aí na formação do preço mais complexa hoje, porque você tem uma questão de pandemia, você tem uma questão de economia global, uma economia brasileira que também aparenta uma contração bem maior do que o previsto e o fator político também que acaba interferindo muito nos nossos fundamentos. Então, não podemos afirmar que o preço não pode cair, tem que ficar atento. Complementando isso que você acabou de falar, o Antônio José Banhara, de São Bernardo do Campo, faz a seguinte análise. Supondo que o Brasil melhore o ambiente interno com as reformas e a relação entre os poderes, provavelmente o dólar cai. E o preço da soja cai também? Com certeza, tá? Cai. A gente depende muito nesse momento do câmbio, então tem que ficar muito atento. Se ele acredita que a gente caminha para um cenário
onde as coisas vão dar certo para o Brasil e o câmbio vai cair, então ele deveria apertar o gatilho e vender a soja para 2021 e também, como a gente falou, para 2022. E aí, se ele fizer conta e der uma olhadinha aí na margem de lucratividade em reais, está muito boa. Então, mais um parâmetro para nós dizer que vale a pena apertar o gatilho nesse momento. Muito bem. Ele faz outra pergunta aqui, o próprio Banhara, considerando que Chicago não teria muita força para reagir, você acha que não tem, Eduardo? E qual o preço, qual o melhor preço em reais para 2021? Eu imagino que ele está querendo saber aonde ele começa a startar a venda dele para 2021, né? Olha, a primeira pergunta para Chicago. Potencial de alta tem, a gente está vendo esse clima americano agora em julho, que já começa a mostrar aí uma mudança para pior, né? Mais quente, mais seco. Vamos imaginar que para agosto continue sendo assim, mais quente, mais seco. Aí você começa a pegar soja. Então a soja poderia ter algum tipo de reação. Mas como a gente já sabe, na sazonalidade da soja, o mercado, quebrando ou não quebrando a safra, igual o ano passado, por exemplo. O mercado bateu 9,60 com toda aquela quebra, redução de área. Lembrando que a área americana no ano passado foi de menos de 77 milhões de acres. Esse ano vai ser de 83,8. Então, olha só. Então, nós temos uma forte queda no ano passado, mas mesmo assim o bushel caiu. Então, quando você confirma a safra, sendo ela pequena ou grande, o mercado vai trazer a precificação da safra americana, que é para baixo. Então tem que ficar bem atento. Eu diria que tem um potencial de alta, se o clima estressar mais, sim. Mas depois o mercado segue a sazonalidade. Então tem que ficar bem atento aí a esse ponto. E o outro ponto também é a janela de exportação. Como eu falei no início, a janela de exportação americana me parece muito curta, muito pequena. Muito bem. E a questão do preço em real para março? Olha, eu aconselharia o seguinte: faça um exercício, pega uma planilha do Excel, coloque lá alguns cenários de produtividade que dá para trabalhar na região dele, na realidade dele. Coloque alguns preços que ele sabe que está hoje girando na praça dele. Vamos pensar 90, 95, algo assim. E faça um exercício, ele vai ver que a lucratividade dele e o custo de produção, né? Também, ponto de partida. Vamos imaginar um custo de produção numa média que eu tenho visto de 3.300 a 3.700, ele vai ver que a lucratividade dele está em torno de 70%. Então, para lá de boa. E aí ele responderia a própria pergunta dele, partindo da lucratividade. Aí eu diria que está no momento muito bom. Muito bem. Fazer conta para saber se é hora de negociar ou não e não ter um preço fixo na cabeça, né? Exatamente. O produtor vive de lucro e é esse o pontapé dele aí para colocar gatilhos de venda. Então essa é a nossa filosofia. Os 4 pilares da comercialização, sendo o principal dele a lucratividade. Legal. Eduardo Vanin, meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação. Obrigado também aos internautas que mandaram as suas perguntas aqui para a gente. E volte sempre, Eduardo. Obrigado, Alexander. Um abraço a todos e boa semana. Valeu, grande abraço para você. Até a próxima. Até a próxima. Eduardo Vanin, Agriinvest, analisando o mercado em dia de relatório. Relatório de estoque, como o Eduardo ponderou, não teve muita influência nos preços em Chicago. Já a questão da área plantada, esse sim, foi fundamental para mudar o patamar dos preços por lá. Principalmente porque a gente tem uma condição desfavorável em relação àquela expectativa do mercado. No entanto, o Eduardo colocou alguns fatores que precisam ser analisados, principalmente em relação a uma possível revisão de produtividade que deve ser feita no próximo relatório do USDA, o próximo relatório de oferta e demanda que deve sair na semana que vem. E se isso de fato acontecer apesar de não ter sido um aumento tão expressivo da área quanto se imaginava, de soja, né? Mas um aumento, mesmo que pequeno, aliado a uma melhora da produtividade em função das condições climáticas favoráveis lá nos Estados Unidos, isso pode elevar a produtividade e aumentar, no final das contas, os estoques finais.
O Eduardo coloca ainda que tem um outro fator que ajudaria a aumentar esses estoques finais, que seria a questão da demanda, principalmente a demanda chinesa. Com a China já bastante comprada até setembro com a soja brasileira, ela dependeria muito menos dos Estados Unidos do que eles estão imaginando vender ao longo dessa temporada. Algo em torno de 20 a 22 milhões de toneladas seria ainda a necessidade chinesa de compra nos Estados Unidos, para ficar bem ajustado ali, para que assim que o Brasil tenha disponível aí a oferta da sua soja, da nova safra, a China volte a comprar do Brasil. Isso já começa acontecendo, principalmente, segundo o Eduardo, pela disponibilidade do produtor brasileiro em querer vender. Safra 21, por exemplo, hoje teve negociação de 600, 700 mil toneladas aqui no Brasil, por causa dessa disponibilidade, por causa dessa vontade do produtor brasileiro de querer participar do mercado, enquanto o produtor americano está um pouco mais retraído, esperando preços melhores, e daí a China já vai avançando nas compras para depender o quanto menos dos Estados Unidos, pelo menos essa é a análise do Eduardo Vanin. Então, demanda menor, mais uma oferta que pode ser maior nos Estados Unidos, isso pode ser um fator para aumento dos estoques finais lá nos Estados Unidos, consequentemente, redução dos preços finais da soja também. Então, vamos ficar atento a essas possibilidades, muito interessante essa análise. Vamos aos números. Vamos ver como estão encerrando as negociações. O dia, como eu mostrei para vocês, bastante positivo. O julho fechando a 8 dólares e 84 centes por bushel, 17 pontos mais 75 de alta. O agosto, 8 dólares e 78 centes por bushel, 17 pontos mais 25. O setembro, 8 dólares e 77 centes por bushel, 18 pontos mais 75 de elevação. E o novembro, 8 dólares e 82 centes por bushel, 20 pontos mais 75 de alta. Isso é com a soja. Vamos ver o milho. O milho, segundo o Vanin, foi o que puxou a soja, ajudou a puxar a soja também. Para julho, 3 dólares e 38 centes por bushel, 12 pontos mais 25 de alta. Para setembro, 3 dólares e 41 centes por bushel, 12,75 de alta. Dezembro, 3 dólares e meio, alta de 15 pontos mais 75. E o março de 21, 3 dólares e 61 centes por bushel, 15 pontos mais 75 também de alta para o milho. Vamos aos preços do trigo. Para julho, 4 dólares e 90 centes por bushel, 4,5 de alta. Setembro, 4 dólares e 91 centes por bushel, 5,25 de alta. Dezembro, 4 dólares e 99 centes por bushel, 5,5 de alta. Março de 2021, 5 dólares e 6 centes por bushel, também com 5,5 de alta. São os números de hoje de fechamento do mercado, das negociações lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção, a sua companhia, a sua audiência. Continue com a gente.